Olá, meus amigos, aqui é Clero Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Frito nem no site dos Irmãos Mário. E isso aqui realmente não vai ser mostrado em nenhum desses sites, em nenhum lugar, em nenhum site por aí, ou youtuber. O fim dos livros de fantasia para homens, né? Do, do herói da fantasia masculina, etc. Né? Coisas que eram mais comuns, tipo Senhor dos Anéis, né? Conan, etc. Não tem mais esse tipo de livro. E quem fala isso é John A. Douglas. Eu ia fazer um vídeo disso já faz um tempo, mas acabei resolvendo fazer agora quando eu acumulei informações suficientes. Ele é um epic fantasy author. Ele escreve livros de fantasia. Ele escreveu a saga Black Crown, que vende. E ele estava falando que ele foi no Target, que é uma loja muito grande de variedades, tipo o Walmart lá nos Estados Unidos, e lá tem muito livro também. E ele comentou isso aqui: aconteceu de eu estar na Target novamente e decidi dar uma olhada na seção de fantasia. Ao contrário do ano passado, nenhuma fantasia centrada em homens está à vista. É tudo besteira de Kit Lit e Book Talk. A publicação moderna odeia leitores masculinos. O que ele quer dizer? A maioria dos livros de fantasia lá são chamados de Roman Fantasy, que é basicamente fantasias românticas do ponto de vista das personagens femininas, né? Ou basicamente, como se diz, princesas e focadas apenas em romance, né? Com um cenário de fantasia por trás. Ou, na maioria dos casos, são 50 tons de cinza versão fantasia medieval. Ou basicamente softcore porn fantasia medieval para mulheres. E ele está dizendo que não tem mais os livros de fantasias que homens costumavam ler, né? Que era o padrão na época, né? Tipo, Simba, Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa, né? Não existe mais sendo criado. E esse tipo de Twitter deu um problema, né? E muita gente começou a reclamar. E olha só, muita gente concorda. Por exemplo, teve o Possum Reviews aqui que falou exatamente uma coisa, como livro como Jurassic Park e Tropas Estelares nunca serão publicados hoje. Não é algo controverso, mas simplesmente porque não atrairiam as mulheres brancas liberais de meia idade que dominam a indústria editorial de hoje. Basicamente isso, que domina a indústria editorial, que compra basicamente qualquer tudo que sai, basicamente mulheres woke, basicamente, né? O que ele quer dizer, em geral, mulheres brancas. O mais legal é que o Mugen Lord responde, né? Mugen Lord é um youtuber, só que ele é também um escritor de comics. Ele tem sua própria editora de comics, ele publica os comics criados por ele, chamado Vampire Killer. E ele falou mesmo, né? Como escritor, ele falou: sim, há uma análise completa no YouTube de uma escritora profissional de livros femininos explicando que as mulheres dominam o espaço e os homens estão lendo cada vez menos por causa disso. Livros que falam com os homens são difíceis de encontrar no mercado de livros. São mulheres escrevendo a perspectiva masculina e como elas veem os homens, e mostra que elas claramente não os entendem. Livros masculinos tradicionais são raros e não são aceitos no espaço, como era há muito tempo, né? Ele mesmo falando isso, Mugen Lord, esse cara aqui, ó, um escritor afro-americano. E não é só ele também, né? Tem aqui o Neon, do Cloudfish TV, que fala: homens não devem ler fantasia, eles deveriam trabalhar 12 horas por dia em um emprego que odeiam e sua recompensa é voltar para casa para beber cerveja, fumar charutos e ler a Bíblia, e somente a Bíblia. Recreação é para betas, provavelmente Matt Walsh, porque Matt Walsh é um cara do Daily Wire, que Daily Wire é basicamente uma coisa de mídia e notícias mais pro lado conservador, cujo dono é Ben Shapiro, que é um judeu ortodoxo, um judeu bem conservador. E o Matt Walsh, ele odeia anime, ele odeia recreação. E tem muita gente que fala que só porque eu sou anti-woke, que eu odeio lacração, eu sou religioso conservador. Muito pelo contrário, meu amigo. Se eu entrar numa igreja, eu pego fogo. Mas ele tá certo. Nenhum dos lados, tipo, do lado woke, não produzem livros para homens, fantasia, etc. Típica fantasia de heroísmo que as pessoas querem. E do lado conservador religioso também é a mesma coisa. Só quer saber de Bíblia ou Senhor dos Anéis, porque eles acham que tudo que está escrito em Senhor dos Anéis é baseado na visão católica do Tolkien. Eu posso dizer para você, não é. O próprio Tolkien dizia que ele odiava a alegoria. Ele criou um mito
Ele, obviamente, tirou certas ideias, sendo católico, tirou certas ideias da Bíblia, mas ele criou baseado em mitologias mesmo pagãs para ele poder criar uma mitologia para a Europa, né, para a Inglaterra. Foi o plano dele, entendeu? E ele mesmo disse que fantasia é para ser fantasia. E esse é o nosso problema, nós não temos fantasia. Dos dois lados só pegam realidade e realidade é uma porcaria, né? Não só isso que eu falo também, tem aqui a Michael Claver, autor também de steampunk, escreve livros de steampunk. Então, a comunidade BookTok encontrou a publicação de Dom, está criticando ou acusando principalmente de misoginia e só não está gostando do romance porque eles têm autoras e protagonistas mulheres. Ele está 100% correto. E não tem nada a ver com os atores serem mulheres. Exatamente, não tem. Sabe por quê? Porque, por exemplo, Margaret Weiss, para quem não conhece, é uma escritora norte-americana e ela escreveu Dragonlance. Dragonlance, que era e vários outros livros da série do universo Dragonlance, que é focado basicamente aventura, heróis, fantasia medieval, salvar o mundo, combater o mal, entre outras coisas, e ela escreveu Dragonlance, que é usado até hoje como, sabe, referência para a fantasia medieval. Então, uma mulher escreveu uma fantasia medieval que a maioria das vezes é lida por homens. Então, tipo, né? É só ver que é um anime e mangá. Quem que escreveu Full Metal Alchemist? Uma mulher? A maioria que assiste Full Metal Alchemist é homem. Quem escreveu Demon Slayer? Uma mulher. Demon Slayer, obviamente, tem um público feminino grande, mas é uma história tipicamente de trope masculino. Entendeu? Então, não é questão de ser autora, não. É que o livro em si não está sendo criado para atrair homens, e sim atraído um público específico, que eram mulheres mais softcore porn, né? Não é só ele que fala isso também. Uma autora, Jessica Barberi, essa aqui, ó. Ela é novelista e autor do Fires of Empire Saga, Mother of Three e System Architect. Ela escreveu um livro também, ela escreve a saga de Fire Empire. São livros independentes de fantasia. E aqui está a questão, os homens não estão pedindo por representação masculina branca e hétero. Eles estão pedindo por histórias de aventura que falem o coração deles. O herói poderia ser um monstro azul de 2,13 metros de altura, ou no caso de John, um meio orc verde. Então, basicamente, esse tipo não é necessariamente a representação de um homem que eles querem. Eles querem uma aventura que atraia os tropos mais masculinos, que é derrotar o vilão, uma aventura, né? Coisa que você vê num anime shonen. E é por isso que a maioria dos leitores agora vai para anime e mangá, porque o anime e mangá, principalmente shonen e seinen, lhe dá esse tipo de aventura que é mais um tropo masculino. Aventura, salvar a princesa, combater o vilão, enfrentar monstros e coisas desse tipo. Coisa que o RPG em si era também. E mulheres também são atraídas. Não estou dizendo que mulheres não leem isso daí, mas isso é mais comum entre homens. E agora você vai na livraria e as únicas fantasias que tem são fantasias meio softcore porn focadas para mulheres. Como eu disse, 50 tons de cinza versão fantasia medieval. Né? E não é só ele também. Aqui tem a Blade Pardor. Aqui o Blade Pardor também. New York Times best-selling author de true crime, political thriller, entre outras coisas. E ele fala, vá a qualquer livraria, nenhum romance de aventura masculino, nenhum livro de justiceiro, muitos mangás, romances e LGBT. Mas livros para homens quase não têm espaço nas prateleiras. O melhor que você pode esperar são alguns livros de Reacher. Vá até a Target ou Walmart e dê uma olhada na seção de livros. Esses livros estão sendo escritos, mas não podem ser distribuídos em nenhum outro lugar, além da Amazon. Então, o que ele fala, tipo, nenhum romance de aventura masculino, nenhum livro de justiceiro, muitos mangás e romances, né? Porque mangá cobre essa falta que tem, né? Outra coisa, e tem aqui, essa mulher aqui, a morte da ficção masculina. Essa mulher, ela é uma... Eu não vou botar o vídeo completo dela, mas basicamente ela fala, não existe livros para homens. Ela é uma autora. E ela escreve livros para mulheres e ela anotou isso como autora, como escritora. Ela anotou isso também. Então não é só homens falando isso. Autoras mulheres estão falando isso também. Né? E tem aqui também a Watcher of the Dam, que é também uma autora e ilustradora. E ela escreve
Isso aqui. Né? Então eu vejo John Douglas mexendo no ninho de vespas novamente, afirmando que ele não quer livros mulheres para mulheres, que vieram ao mercado de livros masculinos. Eu estou tipo, esse é o John para você. Mas então eu li um pouco da vitriola absoluta sendo despejado sobre os leitores homens nos comentários. Aqui vai uma crítica para toda a galera da paz e tolerância. Chamar os homens de estúpidos não é uma boa maneira de fazê-los ler seus livros. Para deixar bem claro, John não odeia autoras. John Douglas escolheu o seu pseudônimo com homenagem a Sarah Douglas e ele me deu uma autora independente com uma avaliação de 5 estrelas. Ele também impulsionou outras autoras e tem sido um grande amigo para qualquer um que o conheça. Agora, eu mesmo adoro um ótimo romance, especialmente quando tem uma subtrama de fantástica, como Histórico Sobrenatural que estou lendo agora. Adoro romances bem escritos como esse, pois eles são um prazer feminino secreto meu. E assim como eu, John tem suas próprias coisas que ama. Ele não odeia mulheres, ele só não quer livros de mulheres para mulheres. A maioria dos homens não quer. Eles querem ação e aventura, e não romance fantasy, né? Mas de acordo com os comentários feitos no tópico de John, esse literate tradpub acha que os homens são estúpidos e eles querem algo além de sua indústria de odiar homens oferece a eles. Tradpub e seus adeptos estão felizes que John não encontrará nada para si nas grandes estantes de livros. A Tradpub, né, odeia... Tradpub é o que ela está falando aqui do pessoal que está atacando o John A. Douglas. E outra coisa, John A. Douglas não é o nome verdadeiro dele, é um pseudônimo, é um pen name que ele usa para os seus escritos, da mesma forma que eu uso Cleron Andarilho. Tradpub odeia John e odeia homens como eles anseiam por histórias de ação emocionantes e orientadas para o masculino. No entanto, eles ainda estão loucos porque os homens estão indo embora. É isso que ele está reclamando. Você está criando livros que não são gerais, não são aventuras gerais para todos os gêneros, ou não são feitos para homens, estão fazendo coisas específicas para um grupo de mulheres específicos, e ainda você está reclamando que os homens não estão lendo isso daí. Entendeu? Esse que é o maior problema deles. Então, basicamente, no entanto, eles estão loucos porque os homens estão indo embora. O industrial editorial é como um ex-psicótico gritando ódio enquanto exigem que os homens retornem. Estou dentro. Continue com o que está fazendo, Tradpub. Autoras independentes como eu escreverão histórias que os homens adoram e nós conquistaremos leitores que vocês, odiadores de homens, afastaram. Basicamente, ela está dizendo isso. Então, realmente, isso é uma coisa que está tendo há um tempo atrás, tanto por causa da dominação do woke, né, e conservadora também, que os livros de fantasia focados para homens, que são tropes mais masculinos, como do Conan, como entre outros, não está acontecendo, não está sendo escritos. Estão sendo substituídos como eu disse, né, softcore porn, ou 50 tons de cinza versão feminina, e que a maioria dos homens não querem ler. E é por isso que também anime chama atenção, porque até mesmo os homens que assistem animes e leem mangás de forma romântica, de romance ou slice of life, é algo que atrai eles. Esses livros não atraem em nenhum momento eles são específicos para um determinado grupo de pessoas. E como o cara mesmo disse lá, o Possum Reviews e o Mugen Lord, que são autores afro-americanos, atraem mulheres brancas lacradoras. Então, basicamente isso. Então, eu estou aqui para mudar isso. Eu escrevi um livro que o pessoal pode ter odiado, né, por causa do nome, né? Mas esse é o meu livro aqui, agora eu vou vender meu jabá, que é o Conto das Piratas Francesas. Francesas, nossa, eu estou pensando em francês. O Conto das Piratas Princesas. Apesar do nome, né, ele tá no Amazon, tá no Google Play, né, o e-book, e tá também no Wiclap comprar, livro físico, no Clube dos Autores e no Tavernation. Apesar do nome, não é fantasia, não é romance, não é romance, nem nada disso. É porque eu gosto de escrever personagens femininos. E é uma fantasia, é uma aventura, né, em busca de um tesouro, e escrita no meu mundo de Zéfiros, no meu cenário de RPG Mundo de Zéfiros. Então, se você quiser dar uma lida, tem uma aventura lá, uma aventura simples, sem bias, sem nada pegando para o religioso ou nada pegando para justiça social, coisa dessas porcaria politicagem aí, assiste aí, leia aí. E segunda-feira, gente, foi mal. Dá uma lida e vê o que vocês acham. Eu estou terminando de escrever o segundo, que eu vou publicar também, são 5 livros das aventuras delas. E é uma aventura fantasia medieval com piratas, monstros, dragões, magia, esse tipo de coisa. Nada
chique, nada super complexo, nem nada. Eu quis escrever essa aventura e eu quis também escrever que dá para fazer uma aventura, né, simples, sem ser uns 50 tons de cinza, com personagens femininos como personagens principais. Então eu meio que me joguei nesse desafio aí também. Se vocês quiserem, dá uma olhada lá. Tá na Amazon, no Google Play, no Wiclap, no Clube dos Autores e no Tavernation. Os preços são variados porque é físico, tá? Tem versão física, tem versão digital, em ambos os casos. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, o que vocês acham? Vocês estão vendo? Eu não falei muito do clima brasileiro porque, bem, já vimos aí que brasileiro, menos de 10% do brasileiro lê. Então eu nem procurei saber do ponto de vista brasileiro. Mas o que vocês acham aí? Vocês gostam desse tipo de livro? Vocês gostariam de ler esse tipo de livro? Então, dá um comentário aí e me diz o que vocês acham. E por hoje é só, a gente se vê outro dia.